Meu nome é Gabriel Porto, serei o mediador do debate das eleições de 2012 para diretor e vice-diretor da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Evento este criado pelo IDEAFEG juntamente com a ADUNESP e a CIRCAL. Obrigado pela presença de todos e espero a colaboração para que possa ocorrer com determinada segurança. Por favor, desliguem os celulares durante o debate. Antes de começarmos o evento, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Adriano Sena da Silva, auxiliar de instrução do Colégio Técnico Industrial da Sanidade, falecido hoje no dia 14 de 10 de 2011. Obrigado. Começaremos agora o evento. Data do debate: 14 de outubro de 2011. Horário de início: 9 horas e 17 minutos. Local: Anfiteatro 2. Não haverá pausa durante o debate. Não será aberto perguntas ao público, apenas as selecionadas pelas caixas espalhadas pela faculdade e pelo e-mail até a data de ontem, às 17 horas. O debate será subdividido em 2 partes. Primeira parte, 14 minutos. Cada candidato fará uma exposição de 7 minutos a respeito de seus planos de trabalho. A ordem será definida por sorteio. Quando faltarem 20 segundos para o encerramento do prazo da fala, será informado o tempo restante. Segunda parte, 36 minutos. 6 perguntas selecionadas pelo diretório acadêmico junto com os representantes e a CIRCAL e a ADUNESP serão feitas para cada chapa. As 6 perguntas serão intercaladas pelas chapas na ordem de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O candidato a responder a primeira pergunta será determinado através do sorteio realizado no início do debate. As perguntas serão respondidas em no máximo 3 minutos. O mediador interferirá caso o tempo de 3 minutos seja ultrapassado. Não haverá perguntas de um candidato para o outro. O Ademir, ele é membro da Comissão Eleitoral, então ele vai fazer o sorteio. Então, o nome das 2 chapas. A chapa que for sorteada vai começar a se apresentar e responder a primeira pergunta. Depois vai trocar. Marcelo. Por favor, deputado Marcelo Mauro. Bom, comunidade fegana, bom dia. Cumprimentando os professores, servidores técnicos e administrativos, alunos de graduação, pós-graduação, tanto da Faculdade de Engenharia como do Colégio Técnico. Eu sou o Marcelo, sou professor do Departamento de Materiais e Tecnologia,
Sou ex-aluno da FEG, sou formado no curso de Engenharia Mecânica em 1988 e atualmente eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, que congrega aí toda a parte de engenharia da FEG. Eu queria começar a minha palavra falando, primeiro de tudo, da importância do voto. Eu queria manifestar de novo esse desejo que a comunidade participe intensamente desse processo. A Unesp ela tem uma característica muito interessante, que é esse aspecto democrático, ou seja, o candidato que vencer as eleições na próxima sexta-feira será o próximo e o futuro gestor da universidade. Isso é muito bom, isso é uma oportunidade importantíssima que a gente tem para manifestar a nossa opinião e ter a certeza que a opinião da maioria da comunidade vai ser respeitada. Então eu acho que eu tenho procurado valorizar muito isso em todas as reuniões que a gente fez com professores, servidores e alunos. É uma importância muito grande, é uma oportunidade ímpar que a gente tem. Eu e o Mauro, a gente se inscreveu e se motivou a participar do processo e a gente tem algumas prioridades aí a ser feitas. Dentro da nossa gestão, o que a gente pretende é ter um maior dinamismo, maiores ações, mais arrojo, menos burocracia, no sentido que o nosso campus consiga sempre trabalhar com grandes ações, não somente junto à reitoria. A reitoria sim é um passo importante, mas perante toda a comunidade, a cidade, o estado, o país, o mundo. Sempre a gente vai trabalhar com o objetivo de consolidar a nossa faculdade e a nossa universidade como um polo de excelência, Tanto trabalhar sempre nesse sentido, na excelência do ensino, na excelência da pesquisa e na excelência da extensão universitária, em todos os cursos, nas engenharias, nos bacharelados, licenciatura e nos cursos técnicos do nosso campus. Uma coisa que a gente acha importante, e que também a gente tem repetido várias vezes nas reuniões, é que a gente entende que a FEG precisa ter uma visibilidade maior perante a comunidade. A gente acha que a FEG peca nesse sentido, e a gente vê isso como uma das maiores prioridades nossa, caso a gente venha a ser eleito diretor e vice-diretor. A visibilidade ela passa por uma maior integração com a cidade, com a sociedade. Isso é muito importante e é necessário. Essa integração ela tem um aspecto social, ela tem um aspecto humano, ela tem um aspecto cultural. A gente entende que a FEG tem que ser um centro onde ocorra as discussões, onde ocorra todo o processo de colaboração, de contribuição com a sociedade de forma geral. Tá? Essa visibilidade a gente entende que ela é extremamente importante, inclusive na questão técnica, onde a gente tem que buscar uma interação maior com as indústrias, com as empresas, com centros de pesquisa, com programas de pós-graduação, etc. Eu especifico que no caso das engenharias, essa integração ela tem que ser feita fortemente com a indústria e com as empresas de forma geral. No caso do bacharelado, uma interação bem forte com a parte de centro de pesquisas, e no caso das licenciaturas, a gente ser visto como um polo de excelência, de ensino e de educação. A gente tem uma preocupação muito grande também com a questão da internacionalização da nossa faculdade. A gente atua na pós-graduação e a gente entende que a questão da internacionalização é um processo importante que tem que acontecer via de mão dupla,
professores, alunos, ir para o exterior e a gente receber especialistas aqui que possam contribuir com a evolução da nossa faculdade. Com destaque assim agora a questão técnico-administrativa, o que a gente também tem falado, a gente quer assumir um compromisso com a comunidade de valorização e oferecimento de treinamentos para toda a comunidade, né, de forma homogênea, para que todas as pessoas possam ter acesso a isso. Isso é algo que a gente tem falado como uma marca que a gente quer deixar caso a gente seja eleito, né, uma possibilidade de cursos que possam ser oferecidos a todos os servidores técnicos administrativos, não só no sentido, de repente, de uma progressão de carreira, mas principalmente no sentido da valorização do profissional. Tá bom? Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu sou o professor Mauro Matias, coordenador do curso de Engenharia Mecânica. Eu aceitei o convite do Marcelo, que a gente já conseguiu trabalhando junto. Né? E não tem muito tempo. Então só gostaria de dizer a nossa intenção de integração com a empresa, com as empresas de modo geral. Eu tenho bastante contato nesse momento. Muito obrigado. Bom, eu não queria falar mais de direto, mas acho que o Marcelo já se apresentou, um apresentador, acho que alguém não conhece, estudantes de mentores talvez, nome é Alvo, Valente Instituto, professor Leonardo, de engenharia elétrica, e eu também não pensei em fazer um histórico curricular, mas eu vou aproveitar e fazer também. Em termos de experiência administrativa, eu acho que assim, por que a gente decidiu ser candidato? Essencialmente, uma pergunta que a universidade fez logo no começo da campanha, que eu achei super importante. É uma pergunta, por que você quer ser candidato? Por que eu fui candidato a minha vida inteira? Na verdade, eu tenho sido representante, desde militante estudantil no Congresso da UNE até todos os órgãos colegiados da universidade, praticamente. Eu atualmente sou membro do Conselho Universitário já há 2 mandatos seguidos. Fui membro do CAD, do Conselho de Administração da Universidade por 2 vezes. E do Conselho de Pesquisa e Extensão e vários outros. Eu sempre procurei onde eu estou, né, dar o máximo de mim. Eu acho que, modéstia assim, graças a Deus, acho que eu tenho um pouquinho da capacidade, às vezes, de sintetizar o que as pessoas estão pensando. Alô? Qualquer desconto aí. Mas assim, essa capacidade de, às vezes, sintetizar num momento de discussão aquilo que as pessoas acham importante. Então, eu acho que eu me sinto um pouco na obrigação, então, inclusive, de participar das coisas usando essa capacidade. Então, eu me sinto muito feliz quando em determinado órgão colegiado, em determinadas discussões que são polêmicas, eu consigo, de alguma maneira, fazer alguma diferença, por menor que seja. Recentemente, nós tivemos uma discussão no Conselho Universitário da questão do plano de carreira, eu consegui fazer um dos itens, um dos poucos que foram alterados foi o proposta minha. Recentemente, a questão da equiparação salarial dos funcionários, a proposta no final de continuidade da discussão, tanto no CAD depois do Conselho Universitário, foram propostas minhas, propostas aprovadas. Então, eu acho que se a gente tem essa oportunidade, eu acho que é importante a gente de tentar usá-la. Então, acho que essa é a essência do que a gente está aqui hoje, conversando nós, né, na nossa vida com vocês. Em relação ao plano de gestão, para a gente está falando, já falou com muita gente, a maior parte das pessoas, boa parte das pessoas não conseguiram falar, com muitos estudantes, docentes e funcionários estudantes menos. A ideia nossa é aproveitar o fato de que nós temos 6 meses entre a eleição e posse, coisa que é única que eu saiba na Unesp e talvez no país. A ideia nossa é, após a eleição, sendo eleito, nós vamos continuar chamando a comunidade para discussão, aí por tema, né, já fora do período eleitoral, né, ensino de graduação, pós-graduação, segurança, relação com a sociedade e assim por diante.
colégio técnico e a faculdade. A ideia é que as pessoas tragam aquilo que elas pensam, que elas veem de problema, que às vezes achem a solução. Né? Nada melhor, ninguém melhor para apresentar a solução do problema que quem está vivendo aquele problema mais de perto. Então, a ideia então, é que isso seja feito ao longo desses 6 meses, até lá para o março, e seja feito então um processo de sistematização, definição de metas a curto, médio e longo prazo, isso seja aprovado na congregação do campus, e uma vez aprovado na congregação do campus, é um plano de gestão da comunidade e não um plano de gestão nosso de campanha. A essência do projeto é esse, que é, bom, moral da história, quase todas as coisas vão ser todas discutidas nesse período. Nem por isso a gente deixa de ter posição em relação a muita coisa. Né? Então, a gente tem, durante o processo de discussão do processo eleitoral, aí, participado e visto várias coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu estou preocupado que o Leonardo não faz só 10 segundos, eu vou passar para ele, se der tempo eu volto e vou entrar nesse tema. Senão a gente entra nas perguntas, tá bom? Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Mesquita, eu sou do Departamento de Engenharia Elétrica. Como o Álvaro colocou na fala inicial dele, a nossa proposta de gestão para a unidade é o quê? Fazer a mobilização, tá, de toda a comunidade pós o período eleitoral, tá, para elencar o que a gente entende como os problemas principais da unidade. Eu tenho, o Álvaro também tem já o que ele identificou como os principais problemas. E nessas conversas que a gente teve em diversos setores aqui da unidade, também alguns problemas foram levantados de forma recorrente. Então a gente entende que quem está vivenciando esse problema pode contribuir muito mais na solução dele também. Então a gente espera que pós-eleição, quando tem 6 meses entre o processo, a eleição em si e a posse, a gente consiga mobilizar toda a comunidade universitária para participar da discussão desses itens que a gente entende que são os itens principais que a gente tem que atacar aqui de forma imediata, numa lista de prioridades, no planejamento que a gente vai executar, e alguns também que vão ser atacados de forma de médio a longo prazo. Tá? A gente acredita fortemente o quê? A gente precisa de fazer um planejamento, tá, muito bem estruturado para conseguir o quê? Equacionar todos os problemas que a gente está ouvindo, que no setor que a gente conversou e que a gente elencou, que a gente precisa de um planejamento muito bem estruturado, muito bem realizado, vamos dizer assim, para que a gente consiga atacar plenamente o quê? E solucionar de forma plena, tá, os problemas que a gente encontra aqui na nossa unidade universitária. Com relação à proposta em si de plano, por que a gente está deixando isso para esse segundo momento? Porque a gente quer tirar isso também desse viés eleitoral do momento. Tudo poderia ser encarado nesse momento agora só como uma proposta de um plano de gestão com um caráter simplesmente político, partidário aqui agora, para vamos expressar aqui na nossa proposta todos os anseios que a comunidade espera do futuro gestor. Tá? Na verdade, pós-eleição não, já tira o viés eleitoral e a gente entende que isso vai ser o quê? Vai ter uma mobilidade, uma mobilização maior e um comprometimento maior da comunidade como um todo na execução desse plano de gestão. 20 segundos é isso que a gente tem inicialmente. Obrigado. Começaremos agora com as 6 perguntas que os candidatos deverão responder em 3 minutos. Começando pela questão 1, para a chapa do professor Marcelo. Senhores, qual a maior necessidade da FEG e o que vocês irão fazer para resolver este problema? A necessidade da FEG. Eu entendo que nas reuniões que a gente tem participado e feito com a comunidade,
principalmente com professores e técnico administrativo, o principal anseio é a questão do recurso humano e a questão da infraestrutura. O que a gente tem intenção de fazer é ter uma atuação forte junto à reitoria, junto à comunidade, com arrojo, para que a gente consiga grandes, maiores projetos para a faculdade. Na parte de recurso humano, caso seja diretor, a gente tem que fomentar a reposição dos quadros, né, tanto para o docente como para técnico administrativo. Na parte de infraestrutura, eu acho que a gente tem que tentar, e aí eu vou sempre pela ideia de ter bons projetos. A faculdade precisa ter boas iniciativas, boas ideias, e conseguir levar isso para a comunidade, para a reitoria, para empresas, para a gente tentar levantar recursos e para que fomente essas grandes ideias. Se a gente precisa mexer em laboratórios, se a gente precisa ter mais salas de aula, eu acho que a gente não pode ser acanhado, né? Eu acho que, como eu falei, eu tenho falado, acho que até mesmo a questão interna, um momento econômico, a reitoria equilibrada. Então a gente tem condições de buscar ideias mais concretas e, consequentemente, com mais arrojo. Um outro lado também que eu vejo bastante é essa questão da valorização dos profissionais. Muita gente, assim, com uma certa desmotivação, se conversa muito sobre a questão das aposentadorias, né? E da própria desvalorização mesmo, às vezes atuando aqui internamente. Isso a gente quer atuar de forma muito forte nisso, né? Eu acho que isso é um problema que tem que ser tratado, que tem que ser encarado, que tem que ter uma valorização de todos os profissionais aqui internamente. E eu acho que a gente vai ter uma ação forte e efetiva nesse sentido. Tá ok? Acho que eu acho que as maiores necessidades que eu vejo nesse sentido são essas, principalmente de recurso humano e de infraestrutura de forma geral. Agora a chapa do professor Álvaro e do professor Álvaro. Senhores, qual a maior necessidade da PEG e como os senhores irão fazer para resolver este problema? A primeira maneira do Marcelo levantou, né? Você percebe que realmente a necessidade tem a ver, sobretudo, com a questão de infraestrutura. Né? E não só infraestrutura, também segurança, vários itens foram levantados. Mas é o seguinte, eu olhei, cara, assim, qual é o objetivo principal da universidade? É formar bom pessoal com qualificação, seja da universidade, seja do colégio técnico. Isso, eu acho que a gente tem feito. Porque hoje o grande desafio que eu vejo é continuar fazendo isso no futuro. Né? Nós estamos numa situação hoje, o Marcelo lembrou bem, está com as finanças equilibradas, mas ao mesmo tempo nós estamos numa discussão no Conselho Universitário de 69 cursos novos, 69 propostas de cursos novos. Se isso de uma maneira for implementada, esquece qualidade de ensino. Né? Como aconteceu alguns anos atrás, na última grande expansão que a universidade passou. Então acho que o papel do diretor é importante no sentido de ligar para que essa universidade cresça com qualidade, não só a universidade, o colégio também. Então, esse eu acho que é o principal aspecto. E, no meu entender, o que tem que segurar, o que está o grande nó em relação ao crescimento do campo, seja em qualidade dos cursos existentes, seja em qualidade ou a criação de novos cursos com boa qualidade, tem sido a questão do espaço. Com certeza, a próxima administração tem que lutar, e aí sim aproveitar a questão do orçamento, né, para buscar a construção de salas de aula e laboratórios. Isso, para mim, acho que ele é um nó, né, porque a própria qualificação está complicada por conta do espaço físico. Por outro lado, em relação ao ensino, seja qualquer curso, inclusive tanto na engenharia como na física e na matemática, a busca, que é essa mais difícil, da questão da semestralização dos cursos. A gente tem cursos que possam ser repetidos a cada semestre por conta da melhor capacidade do aluno de se recuperar uma vez que ele perca, por exemplo. Isso é um aspecto importante. Isso tem um problema. Né? Hoje nós estamos com um orçamento bem
equilibrado, mas nós estamos numa situação que até 2014, existe um estudo feito no Conselho Universitário, pela Comissão de Computação, que diz o seguinte: até 2014 nós vamos ter 27, quase 28% de docentes e funcionários com tempo de aposentadoria. Considerando que esse pessoal que aposenta continua na folha de pagamento doméstico, então até 2014 nós vamos ter 127%. A gente tem hoje uma margem de investimento que já não é grande, né? Mas se você levar em conta que vai crescer o impacto, né, no orçamento, na questão do pessoal, a gente vai ter então uma tendência a agravar esse problema. Então, só para repor o que já está aí. Então, mas, de qualquer maneira, como ele falou, tem que ser arrojado no sentido de buscar que isso seja feito. Esse é o grande objetivo hoje, eu acho, da próxima administração. É conviver com essa questão. A segunda questão será agora questionada pelo professor Álvaro Leonardo, mais uma vez. Alunos da pós-graduação carecem de mais e melhores laboratórios. Alguns experimentos têm que ser realizados em centros de pesquisas fora de Guaratinguetá. Às vezes é até preciso pagar esses experimentos. Qual a opinião dos candidatos para que possamos ter melhores laboratórios e, nesse âmbito, como intensificar a relação com as empresas da região? Bom, na verdade, você quer perguntar mais geral. Da pós-graduação, com certeza, uma parte do problema do aspecto da pós-graduação hoje é exatamente isso que você falou, que tem a ver com a pergunta anterior, a questão do espaço físico também. Então, esse é um problema realmente, eu acho que crucial para que o campus evolua. Aí nesse aspecto não tem nem dúvida. A questão da busca, primeiro, junto às principais fontes de fomento da universidade, que é a própria reitoria. Acho que para laboratório de ensino, sobretudo de ensino básico, grande parte do recurso tem que vir da reitoria. Existe hoje um programa da reitoria, há vários anos, colocado no orçamento, o programa da graduação, e que a gente tem que brigar para que isso continue e, aliás, se aumente. Né? Agora, o laboratório de pesquisa, acho que tem que haver, faz parte do processo de a gente tentar aumentar a nossa captação junto a órgãos como tipo FAPESP, CNPq, e, evidentemente, o aspecto da relação com a empresa, ele é super importante nesse momento, porque ele vai permitir, então, a universidade talvez conseguir o recurso que não vai conseguir nas agências, por exemplo, na própria reitoria. Nesse aspecto, a gente tem que procurar tentar utilizar, por exemplo, a atual legislação que permite que as empresas, inclusive, usem parte do seu orçamento com ganhos fiscais. Né? E eu acho que, nesse sentido, existem pessoas no campus com perfil, né, adequado para fazer essa busca maior. Eu acho que, como eu disse, eu tenho dito durante a campanha, o diretor não é semideus, muito menos Deus, ele não sabe tudo sobre tudo, mas ele tem que buscar justamente a quem conhece bem o problema, que são as melhores pessoas para resolver o problema, para dar as boas ideias. Acho que esse é o aspecto principal de quem estiver na direção. Não sei se o Leonardo quer falar alguma coisa, Então, com relação a isso, eu acho que tem que tentar aumentar o número de parcerias que nós temos com as empresas. Isso aí pode ser determinante para aumentar a qualidade de laboratórios a nível de pós-graduação. Então, eu acho que poderia se tentar começar a fazer parcerias em busca de projetos de pesquisa e desenvolvimento, P&Ds com as empresas, e ver aqui na unidade quais são os docentes que têm esse perfil, tá? Para eles atuarem ou participarem desse processo, para a gente conseguir o quê? Um projeto de P&D, trazer laboratórios e esses laboratórios serem usados tanto pela nível de pós-graduação, mas também serem utilizados também na graduação, tá? Eu acho que isso é um caminho, além de se buscar em órgãos de fomento, a gente também tem que começar a olhar com carinho esse outro aspecto aí, de buscar parcerias com empresas dentro de programas de P&D, que várias empresas disponibilizam. Agora, para o professor Marcelo, senhores, alunos da pós-graduação carecem de mais e melhores laboratórios.
Alguns experimentos têm que ser realizados em centros de pesquisa fora de Guaratinguetá. Às vezes é até preciso pagar por esses experimentos. Qual a opinião dos candidatos a respeito e, neste âmbito, como intensificar a relação com as empresas da região? Bom, em relação aos programas de pós-graduação, isso é uma realidade. Foi falado, normalmente os experimentos têm que ser feitos fora da FEG, mas eu acho que a principal abordagem que a gente tem que fazer no programa de pós-graduação é no sentido da manutenção da qualidade e do crescimento dos programas. A gente tem que fazer uma gestão forte, como a gente tem feito, eu no caso como coordenador, a professora Silvia tem feito na física. Seria muito interessante. A gente tem uma vantagem na pós-graduação, que os critérios para avaliação dos programas, eles são claros. Então a gente tem que atingir algumas metas e objetivos para que o nosso programa consiga uma melhoria de nota. E eu acho que o trabalho todo tem que ser feito na questão da qualidade e na questão da excelência, é que, se isso for buscado, o nosso programa de mecânica consiga ir para uma nota 6 e a física consiga ir para uma nota 5. Isso passa pelo envolvimento de professores, né, e envolvimento de toda a comunidade. Eu acho que também tem que ser refletido a respeito do ingresso de novos programas de professores nos programas da mecânica e da física, assim como a abertura, talvez, de um outro programa de pós-graduação aqui dentro do campus. Isso seria uma coisa importante também para a gente, ou abrindo um curso novo, ou um braço de um outro programa, através de uma interação, como está sendo feito na Civil. Isso é muito importante, porque a gente consegue inserir os nossos professores nesses programas. Com relação às empresas, isso tem sido, eu acho que a principal bandeira que a gente tem levantado para toda a comunidade. É a questão que a gente precisa interagir muito mais com as empresas da região, na busca de estágios, na busca de programas de trainee, na busca de estágios de verão, né, são os estágios de férias, mas principalmente que a gente consiga produzir conhecimento, onde a gente consiga produzir pesquisa de qualidade e que a gente consiga, em conjunto com elas, desenvolver novos projetos. Tá? Com a empresa, eu acho que é essa a expectativa que a gente tem que ter. Trazer a empresa talvez para conseguir bolsa para os nossos alunos, para conseguir desenvolver projetos com qualidade. Tá? Essa é uma iniciativa importante que a gente vai tentar consolidar com a questão da Feira das Indústrias, que é uma coisa importantíssima para a nossa universidade, e com o apoio principalmente dos alunos que já estão se movimentando, a gente conseguir realizar um evento de grande porte. Professores Marcelo, Paulo e Marcos. Senhores, é nítido que as associações presentes na FEG, como o Diretório Acadêmico, o PET, a Acercal, o CEAS, a Atlética, a Juniorente, o Fórmula, o BAS e o AEB estão precisando de melhores instalações físicas para desenvolverem as suas funções. Como a futura gestão poderia atuar para solucionar este problema? Bom, eu tive recentemente, fazendo uma visita na UFEI, e eu tive a oportunidade de ver um espaço comum onde as diferentes entidades estão presentes, né? E também eles exploram o restaurante deles, o universitário, através da empresa. Então, nesse momento, conversando com o Marcelo, eu acho que isso seria uma boa ideia da gente congregar todos esses espaços comuns e também até para servir como um cartão de visita para essa questão de empresas, porque as empresas realmente têm visto a FEG com bons olhos. Nas visitas que a gente tem feito, nos contatos que a gente tem feito, realmente a FEG tem um bom conceito perante as empresas. Então eu acho que esse local físico, esse espaço, apoiar os projetos tipo Fórmula, projeto Aerodesign, os demais projetos, seria muito importante, porque, na verdade, a empresa entende que nós estamos qualificando a mão de obra deles, e, de fato, nós estamos qualificando. E
E nesse ponto eu acho que a gente tem uma certa experiência. Eu participei já do fórum, eu participei do Baja, e a gente consegue ver que isso pode congregar vários projetos de iniciação científica, até de pós-graduação, como no caso do fórum, tá? Então a gente entende que deve haver sim um espaço comum, uma centralização desses diferentes, inclusive atlética, né? Na parte esporte, eu fico mais à vontade de deixar o Marcelo falando, que não é meu forte, mas a parte de integração com empresas eu tenho bastante contato. Acho que a gente pode integrar essas entidades às empresas. Por favor, desligue o celular. Bom, então a gente tem feito visita a universidades, em particular eu tive na UNIFEI, tive na Poli e tive na UF, por acaso meus filhos estudam na UF. A gente vê que há tentando aproveitar as ideias que resultam, mas eu entendo também que a empresa júnior deve ter uma participação muito ativa nessa integração com as atividades junto às empresas também. Tá? Eu acho que essa ideia de, não sei, de explorar uma cantina, explorar um restaurante universitário, eu acho muito importante também. Professor Luiz Álvaro, professor Leonardo, senhores, é nítido que as associações presentes na FEG, como o diretório acadêmico, PET, a CERCAL, SERAS, a Atlética, Juniorente, Fórmula, a Base e o AEL estão precisando de melhores instalações físicas para desenvolverem suas soluções. Como a futura gestão poderia atuar para solucionar este problema? Esse é um dos itens em que a gente tem uma proposta mesmo, já no nosso programa, que a gente fala exatamente de subsidiárias a atividades curriculares estudantes. Aqui, na verdade, está específico, mas a ideia é justamente que haja um espaço comum em que se possa fazer esse tipo de atividade. Eu acho super importante. Então, primeiro, eu fui presidente da Dunesp durante 4 anos, tesoureiro mais 4. E um anseio antigo da Dunesp era o espaço físico, a gente estava muito tempo para construir o Rural. Sabe bem disso, quer dizer, há muitos anos que a gente está tentando construir a sede da Dunesp, né? Então acho que seria interessante, né? Aí obviamente vamos aproveitar porque a Dunesp também tem dinheiro, né? Tentar fazer um espaço comum para as entidades, né? E mais do que isso, como a Mauro acabou de colocar, quer dizer, essas atividades como Fórmula SAI, como o Base, o Design, né? São atividades super importantes do ponto de vista da formação do estudante, porque é um momento no qual, quer dizer, a atividade no qual ele vê a aplicação de tudo aquilo que ele está aprendendo, e a experiência minha, pessoal, e acho que também das pessoas que dão aula, né? Você aprende muito mais fazendo do que assistindo mesmo. Então, acho que é importante, até porque você vê os aspectos das dificuldades técnicas reais, né? Sai da questão teórica para a prática. Então, não há dúvida em relação, mas isso faz parte de um problema maior, que é essa coisa do espaço do campus, né? Então, quando a gente fala em brigar para conseguir essa questão do aumento do número de salas de aula, de centro laboratório, isso vai implicar que também vai haver um espaço maior que possa ser utilizado nas áreas já existentes para essas outras atividades. Então, realmente hoje um nó para o crescimento do campus essa questão do espaço físico. Ele é essencial. E aí, nesse aspecto, a gente tem que puxar, inclusive, a questão... Opa, eu estou desligando toda hora esse troço. Essa coisa do campus ter um plano diretor, né, que discuta e defina as áreas em que vão acontecer determinadas atividades, né, não só isso, como também áreas. Então, a ideia nossa é que, nesse processo de discussão pós-eleitoral, né, na construção de um plano de gestão participativo, que a comunidade participe, é que a gente vai tentar discutir também, ou mesmo após a eleição, a aprovação desse plano na congregação, uma atualização do atual plano diretor. Mas, com certeza, a questão do espaço físico é essencial para que essas atividades possam ser desenvolvidas cada vez melhor, né? Eu acho que essas atividades associadas à formação do estudante, elas são muito importantes, elas devem ser incentivadas e se possível, ampliadas, né?
Essas e outras. Então, mas eu acho que essa questão do espaço físico é a questão crucial nesse momento. Senhores, quais as suas propostas para a melhoria da segurança no local? A questão de segurança, esses são os pontos que a gente tem. Qualquer programa, né, de gestão nosso, todo mundo leva em conta a questão de segurança. Né? A gente convive com o problema do dia a dia. Né? Então, é essencial, quer dizer, existe hoje já, por parte a Unesp tem os diretores, né, eles se reúnem no chamado Fórum de Diretores e eles em algumas coisas eles fazem estudos gerais. Então, hoje já existe um estudo geral por parte do chamado Fórum de Diretores em relação a todos os campos da Unesp, né, com a definição da compra de equipamentos, né, de segurança social relacionados à câmara de segurança, catraca, enfim, controle do acesso de quem não é da comunidade ao campus. Então, isso é uma coisa que já existe, esse plano está encaminhado, já foi encaminhado já foi encaminhado para a reitor da administração. Então, isso é uma questão. O papel do próximo diretor, entre outras coisas, é pressionar para que isso ocorra o mais rapidamente possível. Mas eu também acho o seguinte, a gente tem que. Nem parte do problema de segurança ocorre. Desculpa, eu já ocorre lá fora. Então, eu também estou dizendo, olha, o cara que está explodindo o caixa eletrônico com banana de dinamite não está nem aí para uma câmera. Então, a gente tem que pensar em formas mais eficazes de interpretar. Eu vou passar por Leonardo, porque Com relação à segurança, tem dois aspectos. Tem um interno que realmente já estava sendo visto na reitoria, só a compra de equipamento para ser instalados aqui. Já foi especificado câmeras, a catraca, o cartão de acesso agora para todo mundo, para toda a comunidade. E, além disso, também eu acho que tem que ser olhado aqui a manutenção no entorno da unidade universitária, a manutenção das grades, das cercas, etc. E também tem um problema grave, que é o problema do entorno, fora da unidade universitária, que nossos alunos sofrem muitos assaltos aqui na região em volta. Tá? Então, acho também que a futura direção tem que fazer o quê? Atuar junto à Polícia Militar, tá? Continuar essa atuação, na verdade, exigindo que um policiamento maior aqui na nossa região, em torno da unidade universitária, em determinados horários, principalmente entrada e saída dos nossos discentes. Tá? Porque realmente acontecem muitos assaltos aqui, e principalmente no período noturno. Tá? Então, eu acho que são duas ações. Primeiro, as ações internas, que são o equipamento de segurança, e uma ação externa, que é uma atuação forte junto à Polícia Militar para tentar rondas mais periódicas aqui em torno da unidade universitária em determinados períodos, principalmente entrada e saída de alunos. Senhores, quais as suas propostas para a melhoria da segurança? Bom, essa é uma pergunta importante e até previsível. Primeiro de tudo, a segurança é um problema social, a gente está embutido nisso e, por consequência, a gente sofre com esse processo aqui na FEG. Não acontece só na FEG, acontece na minha casa, acontece no meu bairro, acontece no Brasil inteiro. Como foi citado, a Unesp está elaborando um plano de segurança, trabalhando nesse sentido. Eu acho que a gente tem que acompanhar esse plano que está sendo desenvolvido pela Unesp, né, que tem aí, logicamente, especialistas envolvidos nesse processo. Acho que é importante que a gente entenda do assunto para poder opinar e para poder direcionar. Mas obviamente que essas ações da reitoria têm que ser somadas e adicionadas a ações locais aqui no campus de Guaratinguetá. Então acho que assim, respondendo a questão da segurança, é importante haver discussão, mas é importante haver ação. Tem que ser tomadas algumas medidas nesse sentido. Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: eu acho muito importante que se divulgue um pouco mais esses fatos que ocorrem aqui dentro da FEG.
algumas coisas passam assim um pouco desapercebidas, né? E eu acho que esses fluxos eles têm que ser mais, que ocorrem aqui dentro internamente, eles têm que ser mais divulgados, para que a gente possa ter até mais mecanismos de defesa e de preocupação, tá? Então, algumas coisas que eu julgo e que eu pondero necessário, eu até anotei aqui, eu acho que é necessário maior controle de circulação de carros e de pessoas aqui dentro do campus. É preciso fazer isso de alguma maneira. É necessário que a gente invista em tecnologia, de equipamentos de segurança, tá? Câmeras, sistemas, principalmente. É necessário que se invista em treinamento dos nossos funcionários, que trabalham especificamente nesse setor, tá? É necessário que a gente se preocupe com o posicionamento dos caixas eletrônicos, como o Álvaro falou. Os nossos caixas eletrônicos são muito mal posicionados. É um perigo a gente passar ali do lado quando está sendo carregado o caixa eletrônico. Qualquer brincadeira, aquilo pode... Então, eu acho que a gente tem que posicionar os caixas eletrônicos de uma maneira mais adequada. A gente tem que fazer ações mais contundentes junto ao poder público, ok? E eu acho que a gente tem que ter ações realmente de planejamento, tá? O deslocamento de veículos de pedestres dentro do campus é uma coisa que também acaba influenciando, por consequência, na segurança. Mais importante, ações. Questão para o professor Marcelo Baldo. Senhores, a FEG tem sempre se destacado no ensino médio, nas diferentes modalidades esportivas, ficando à frente da maioria dos campos, perdendo somente para quem tem curso de educação física. Em alguns esportes até vencemos a educação física. O que pode ser feito pela direção para melhorar a estrutura esportiva da faculdade? Essa também acho que é uma pergunta que poderia acontecer. Eu sou uma pessoa apaixonada por esporte. Eu costumo brincar que eu sou corintiano, então com isso eu entendo de esporte, certo? Esporte é positivo para o corpo, para a mente, é um espaço de socialização. Então eu acho que eu sempre fiz esporte, joguei bola no time da FEG, joguei no time da Cercal, disputei 7 internets, 5 como aluno e 2 depois de formado. Eu acho que as ações principais em relação ao esporte que a gente pode tentar contribuir aqui no FEG, caso a gente seja eleito, eu acho que a gente tem que dar uma readequada aí na parte da estrutura física, né? Campo, acho que teve um esforço no sentido da recuperação do FEGão, né? pela direção atual. Aquela quadra externa, acho que ali um trabalho relativamente simples de recuperação, né? Aquela quadra externa, ela já era abrasiva quando ela foi feita. Eu jogava bola lá, eu já escondei o joelho naquela quadra. Eu acho que acredito que ela esteja talvez ainda numa situação mais complicada. Então eu acho que tem que ter ações no sentido dessa recuperação. Eu acho que tem que ter estímulo em todos os esportes. Então, eu gosto muito de futebol, mas eu acho que esportes individuais também devem ser valorizados no campus. Tá? A corrida da FEG, esses estímulos com relação à parte de esportes individuais, eu acho que tem que ser feito e é bem interessante. E a parte esportiva eu também acho que passa por uma questão de convênios. Eu acho que a gente tem que ter uma interação forte com a prefeitura, talvez com clubes da cidade, para que a gente possa utilizar a estrutura já existente, né? Construir uma piscina aqui na FEG talvez não seja prioridade, ok? Construir, sei lá, uma quadra de squash talvez também não seja prioridade. Mas a gente tem condições de interagir com a prefeitura e buscar os espaços físicos existentes na cidade para que isso possa acontecer. Uma outra coisa também que eu acho importante, que tem a ver com a questão da pergunta, a FEG tem que continuar incentivando a participação dos alunos nesses eventos, né, principalmente na parte esportiva, né, que tem a ver com a pergunta, e eu acho que a questão de ter um treinamento mais específico e a FEG poder contribuir com isso,
nos diferentes esportes, eu acho que isso seria muito interessante. Tá bom? Só complementando o que o Marcelo fala, eu acho que o esporte em si, né, é uma forma de integração com a sociedade guaratimetana. A FEG tem sempre se destacado no entendimento das diferentes modalidades esportivas, ficando à frente da maioria dos campos, perdendo somente para quem tem concha de educação física. Em alguns esportes até superando a educação física. O que pode ser feito pela direção para melhorar a estrutura esportiva da faculdade? Já eu estou falando aqui, esporte, eu fiquei preocupado, não senti nada de futebol. Eu sou torcedor do Fluminense. Mas eu acho que sim, a questão do esporte ela fica dentro de uma coisa mais geral. Eu acho que é importante. Com certeza a próxima administração vamos ter ação. Não importa qual seja a chapa dele. E essa ação vai se dar nos mais diversos aspectos, em particular na questão do esporte. Da gente não ter lá, embora não jogue futebol, né, assim, péssimo jogador, isso não joga. Eu acho que ele é super importante, né, como no papel de formação do cidadão. Não só o esporte, mas outras atividades. Eu acho que a gente tem que desenvolver no campus um número maior de atividades que mantenha o estudante dentro do campus. Eu acho que a gente precisa, infelizmente já vive num curso, só tem curso de engenharia e exatas e engenharias. Quer dizer, a gente não tem contato com pessoas de biológica, de humano, que eu acho que é uma parte muito importante da formação de cidadania do estudante. E a gente já não tem isso. Então, como a gente não fazer isso, vamos tentar maximizar o que a gente tem. Então, com certeza, no aspecto do esporte é importante, mas não só o esporte, atividades de lazer dentro do campus, culturais, a gente tem tido muito pouco disso, então a gente tem que ter mais isso. Né? E nesse aspecto a gente pode realmente ter uma relação com a cidade maior, que é importante ser desenvolvido no próximo período. Então, eu não tenho dúvida mas da mesma maneira, como disse no começo, o diretor não sabe tudo sobre tudo. Né? Então ninguém melhor para dizer o que precisa ser feito, e essa ideia da gente fazer essa discussão após a eleição, do que, por exemplo, a Atlética que está envolvida nisso. A gente vai ter então um processo de discussão direto com o pessoal da Atlética, no sentido de tentar, dentro das possibilidades do campus, a maximizar essa atividade. Não só essa, como eu falei, mas atividades de cunho cultural, né, que às vezes a gente não dá tanta importância, mas são muito importantes. Por exemplo, você sair, aqui a gente está num curso universitário, né? O curso universitário implica na convivência com pessoas de cabeças as mais variadas possível. Isso é importante. Eu costumo dizer que talvez as coisas que eu melhor adquiri, o mais importante, a minha formação na universidade, que foi a Federal do Rio de Janeiro, não foi, e lá de fato a gente tinha contato com pessoas de todas as áreas, não foram nem as salas de aula, foi exatamente esse convívio com pessoas, pessoal de humanos, que tem uma visão muito menos exata do que é coisa, mas que tem às vezes uma formação cultural maior. Enfim, a ideia é, de uma maneira geral, fortalecer esse tipo de atividade. Professores, o que os futuros gestores da faculdade podem fazer para ajudar as repúblicas da cidade? Bom, eu já falei isso, acho que foi na reunião que teve com o pessoal da Atlética. Né? O nosso papel na cidade, não só o nosso, da Unesp como toda, a Unesp é a universidade que está espalhada na Universidade de São Paulo, é a universidade mais paulista que você pode imaginar, porque ela de fato está distribuída nas cidades. E grande parte do orçamento da cidade é compatível com o que a universidade deixa dentro da cidade. Então, por outro lado, a relação das repúblicas com a cidade não tem sido boa em geral. Né? Então, o que eu até falei com o pessoal quando estava fazendo essa discussão, a gente vai tentar, vamos primeiro fazer um levantamento de número de BOs que as repúblicas tiveram, dizer, olha, mostrar que a maior parte das repúblicas tem uma relação muito boa.
além de estar trazendo dinheiro, o campus traz dinheiro para a cidade através do salário de professores e funcionários, traz por aluguéis, contratação de funcionários, consumo na cidade, isto é importante para a cidade. E a cidade, eu acho que deve reconhecer isso. Por outro lado, nem sempre a relação tem sido boa. Então, acho que o que a gente propõe a fazer, uma vez eleito, é fazer esta relação, esse contato. Parece que tem um problema do promotor que quer tirar umas repúblicas em determinados bairros, não poderia mais ter república. O que eu já falei para as pessoas e me comprometo nós não temos fórmula mágica para resolver nada não, mas nós vamos tentar levantar os dados, já até falei que você podia começar a levantar esses dados, e vamos chamar uma reunião com o promotor, talvez com o prefeito, com os representantes da sociedade, para discutir essa relação, mostrar que a gente tem contribuído muito sim para a cidade. Então, dentro daquela coisa que eu falei de fazer vários temas, um dos temas é justamente a relação com a cidade. Então, nós temos que procurar melhorar a relação nossa, das repúblicas, com a cidade. Né? E, é claro, infelizmente, tem república que exagera. A gente tem que reconhecer isso. Eu acho que tem que haver esse diálogo. Né? Para que você, olha, se houver um abuso por parte de um repúblico, nós temos que chegar lá e conversar. O diretor tem que tomar isso para conta, tem que ter ação e ação em todos os sentidos. Eu espero que o diretor, por exemplo, vai ser aquele diretor que vai dizer amém, não precisa não, mas nós temos que construir cidadãos aqui. Nós temos que ter respeito da cidade, e para termos respeito, a gente tem que respeitar a cidade. Então, com certeza, a gente vai tentar fazer isso, melhorar essa relação através do primeiro levantamento dos dados, né? Tanto porque a gente contribui para a cidade, e como também dizer que o problema, eu acredito que não seja tão grande, mas às vezes as pessoas colocam isso nos promotores ainda dele. Então vamos tentar fazer esse diálogo, né? Institutos, gestores da faculdade podem fazer para ajudar as repúblicas da cidade? Bom, esse é um problema que está afligindo bastante os alunos aqui da cidade de Guaratinguetá. Praticamente todas as salas de aula foi levantado esse questionamento com relação às repúblicas. E esse problema, essa perseguição, esse isolamento que as repúblicas têm sofrido, especialmente através de um ato de um promotor. O enfoque que a gente dá para esse problema, eu acho que ele tem tudo a ver com a questão da visibilidade novamente. Eu acho que a faculdade de engenharia não está mostrando claramente para a comunidade a sua importância aqui na faculdade, na cidade. A gente forma bons profissionais, a gente forma bons engenheiros, a gente forma bons físicos, bons matemáticos, bons técnicos. A gente coloca esse pessoal no mercado, mas a gente está com muito pouca visibilidade como a sociedade aqui da cidade de Guaratinguetá. Eu até vejo assim que de uma forma extensionista, o grande foco de visibilidade que a gente tem é o NAT. Né? E a gente não tem, a gente precisa mostrar para a cidade a nossa importância. O pessoal precisa perceber economicamente, precisa da faculdade de Guaratinguetá, a cidade, o orçamento nosso, a gente deixa os nossos salários, os investimentos dos alunos, tá? Então eu acho que tem que ter uma ação nesse sentido. Eu também acho que as imobiliárias e os donos de imóveis, eles não têm interesse que as repúblicas saiam de onde elas estão. Infelizmente a república paga tão ágil, né, nos seus aluguéis. Se o aluguel é R$2.000, a república tem que pagar R$2.500 ou mais. Então eu acho que não há esse interesse. Então a gente tem que ter uma ação clara no sentido de mostrar para a comunidade a nossa importância aqui na cidade de Guaratinguetá. A gente tem que ter ações nesse sentido que reforcem a questão econômica, que reforcem a importância cultural que a FEC tem para a cidade, para que minimizem todas essas ações e todos esses problemas. E aí sim, obviamente, a gente tem que talvez ter uma ação junto ao promotor, conversar, dialogar e maneirar na bagunça, tá certo? Mas aí conversando e mostrando realmente que a nossa presença aqui na cidade de Guaratinguetá, ela é
muito importante, culturalmente, socialmente, eticamente e economicamente. Obrigado. Obrigado, senhores. Desafio de debate. Obrigado aos candidatos por terem participado. Obrigado a todos por terem vindo. E agora nós temos